nós. Nosso grande Deus. Sabe, é tão bom saber, Senhor, que Tu és grande e que não existe ninguém maior do que o Senhor. E nós ficamos tão felizes porque ao saber que o Senhor é tão grande, nós podemos te chamar de Pai. Então, querido Pai, nós vamos abrir a Tua palavra. Senhor, é uma mensagem importante. Nós precisamos entender. Mais do que entender, Senhor, nós precisamos viver. E para isso, ó Pai, nós te pedimos, dá-nos entendimento. Senhor, por favor, toca no nosso coração e transforma a nossa vida ao contemplarmos o Deus que Tu és tão perfeito e maravilhoso. Nesse momento, Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos. Nos colocamos à disposição da Tua influência, para que o Senhor possa alcançar o nosso coração. Por favor, Pai querido, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem, vamos ver se eu vou conseguir lidar com esse negocinho aqui. Ontem, em sala de aula, eu trabalhei com os meus alunos em relação ao dia de amanhã, que é o Dia Internacional da Mulher. E eu perguntei, conversando com eles, né, sobre a data, conversando com eles sobre... Vocês podem colocar para mim, por favor? Obrigada. Conversando com eles sobre a data, sobre o que aconteceu, sobre o porquê comemoramos essa data. Algumas coisas importantes a gente precisa destacar sobre isso. Queridos, essa é uma imagem referente a alguns acontecimentos dessa data. No dia 8 de março de 1857, um grupo de mulheres que trabalhava em uma empresa de tecidos, elas resolveram fazer uma greve, fazer um protesto. Porque elas trabalhavam 16 horas por dia, elas recebiam um salário 1/3 do valor que recebiam os homens, e era uma desigualdade muito grande. E elas resolveram então fazer uma greve. Quando essa greve aconteceu, elas se reuniram ali, então tiveram uma ideia, os donos daquela empresa. Os donos da empresa, vendo aquela greve, vendo aquele movimento que as mulheres estavam fazendo, eles decidiram fechar aquelas portas, porque elas fizeram a greve, mas invadiram a fábrica. Fecharam as portas da fábrica, e nesse dia, lá em 1857, eles colocaram fogo nessa empresa. E tinha 130 mulheres lá dentro. Depois do que aconteceu nesse dia 8 de março, muitos anos se passaram. E houve um momento lá na Dinamarca, uma conferência, e essa conferência que aconteceu, eles decidiram que o dia 8 de março ficaria como um marco para lembrar desse acontecimento. Mas foi só muito tempo depois que virou realmente o Dia Internacional da Mulher. Depois de tanto tempo, depois de tantos anos que já se passaram desse movimento, dessa luta das mulheres em busca da igualdade, eu li uma reportagem há um tempo atrás que me chamou muita atenção. Eu creio que não é a realidade dessa igreja, mas me chamou a atenção. Em média, no nosso país, 1 em cada 2, é muito alto. 1 em cada 2 mulheres já sofreu algum tipo de agressão física, psicológica, qualquer tipo de agressão por parte de um homem. E ontem, quando nós estávamos conversando sobre isso, um dos meus alunos disse: mas prof, numa mulher, aquela famosa frase, né? Não se bate nem com uma flor. E quando eu olho isso, e nós acompanhamos alguns casos, muitas vezes de agressão, eu fico pensando o quanto Deus não fica triste com isso. Porque quando Deus criou o mundo, Ele não tinha pensado para ser assim. Deus tinha pensado para ser diferente. Há um texto no livro História da Redenção. Eu quero ler para vocês um pedacinho dele. Diz assim: a terra saiu das mãos do Criador, extraordinariamente bela. E continua dizendo: havia montanhas, colinas e planícies entrecortadas por rios e lagos. A terra não era uma extensa planície, mas a monotonia do cenário era quebrada por montanhas e colinas, não tão altas
planas e abruptas como hoje são. E aí fala que elas tinham formas regulares, que era bela. E aí depois continua dizendo como eram distribuídas as águas, que elas eram distribuídas regularmente. Fala que as montanhas, as colinas, elas formavam um belo cenário. As flores, o jardim, era tudo perfeito. Havia um ar, ali fala na última frase, o ar era puro e saudável. E a terra parecia um nobre palácio. Gente, isso era lindo demais. Isso era perfeito demais. Isso era maravilhoso demais. Quando a terra saiu das mãos de Deus, quando Ele fez, era tudo perfeito. Era tudo maravilhoso. Era tudo lindo. E a Bíblia nos conta nos primeiros capítulos de Gênesis que Deus criou ali o homem, a mulher, e deu para eles um jardim de presente. E eu gosto de um comentário que o Espírito de Professor nos faz. A Ellen White nos diz que eles eram muito felizes. Eles eram extremamente felizes nesse lugar. E além de ser tão felizes, quando eles iam cantar para louvar a Deus, as aves reuniam-se ao redor deles e louvavam a Deus junto com eles. Gente, isso era incrível. Era fantástico. Isso era perfeito. E nesse ambiente tão perfeito, enquanto Adão e Eva estavam lá, felizes, contentes, gozando desse prazer que Deus tinha dado para eles, esse jardim maravilhoso que Deus tinha dado de presente para eles, estava acontecendo um outro problema. Ou melhor, estava acontecendo um problema. Havia um inimigo que tinha se rebelado contra Deus. E eles já tinham pedido para voltar para o céu, para voltar para o mesmo lugar onde Deus tinha ocupado. Jesus já tinha dito que não tinha como. E diante disso, quando ele viu Adão e Eva lá no jardim, ele viu uma chance. Uma chance, gente. Uma chance de poder voltar para o céu, talvez se rebelar novamente. Ele viu uma chance. E eu gosto desse comentário lá da História da Redenção, da página 28, que ele diz assim: declarou, Satanás, declarou que não confiava em ninguém para cumprir esta obra, pois pensava que apenas ele era suficientemente sábio para levar avante tão importante empreendimento. Eu não sei se você já precisou fazer algo muito, muito importante, mas todos nós temos coisas muito, muito importantes para fazer. E tem coisas que que são tão importantes para a gente, que nós não confiamos a ninguém. Quando Satanás viu que Adão e Eva estavam lá no jardim, ele viu que ele tinha essa oportunidade. E tinha que ser bem feita porque era a única oportunidade que eles tinham. Ele não confiou em ninguém mais. E o Senhor da Redenção, depois desse parágrafo, ele usa o seguinte comentário: que ele retirou-se para pensar. Satanás retirou-se para pensar. E antes de se retirar para pensar, queridos, ele falou para os anjos caídos: olha, essa é a nossa única chance. Porque se eles pecarem, eles vão ser rebeldes como nós. E se eles forem rebeldes como nós podemos demorar lá no jardim com eles. Nós vamos comer das folhas lá da árvore da vida que Deus colocou lá. E nós vamos ser tão fortes, ou talvez mais fortes do que os anjos que não caíram. E esse era o plano. E era tão importante, mas tão importante que isso acontecesse. Quando ele viu o que ia ser feito, isso me chama a atenção. Ele estremeceu diante do que ia fazer. Você pensou em algo tão cruel, que o próprio Satanás estremeça diante de algo que ele ia fazer, de tão cruel que era? Olha só o que nos diz: estremeceu ao pensar em submergir o santo e feliz par na miséria e remorso que ele próprio sofria. Parecia estar num estado de indecisão, em um tempo firme e destemido e determinado, em segundo, hesitando e vacilando. Seus anjos procuraram a ele, seu líder, para dar-lhe a conhecer sua decisão. E ali, queridos, eles estavam dispostos a ir
até as últimas consequências. Quando Satanás pensou na queda de Adão e Eva, era tão cruel o que ele tinha pensado, que por um momento ele ficou indeciso. Às vezes nós passamos por essa história, queridos, e nós não damos muito valor para ela. E nós não paramos para ver as lições que ela nos dá. É uma história aqui que eu creio que todos já conhecem de trás para frente. É uma história que todos nós já ouvimos na escolinha. É uma história que a gente conhece tanto. Ela é tão rica de significados, ela é tão rica de informações, de conhecimento para a gente. Quando nós lemos ali que Satanás apareceu lá no jardim para conversar com Eva, muitas vezes nós não imaginamos tudo isso que se passou antes. Ele precisou se retirar para pensar. Ele precisou por um momento, ou melhor, ele ficou hesitando, ia, não ia, vai, não vai, de tão cruel que era o que ele ia fazer. Era muito cruel. Era muito mal. E depois que ele decidiu, vamos voltar para o jardim do Éden agora. Ela estava feliz e contente, passeando pelo jardim. De repente, queridos, ela parou. E ela começou a admirar uma árvore que tinha lá no jardim. Uma árvore que Deus tinha dito que não podia comer. E o que é interessante é que ela começou a pensar: mas por que a gente não pode comer? O que tem ali que a gente não pode comer? Ela parou e ficou admirando aquela árvore e ficou pensando. E nesse momento Satanás chegou para falar com ela. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros versos do capítulo. Gênesis 3. Diz assim. Todos encontraram? Diz assim: ora, a serpente era o mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, que comeu com ela. Então, gente, esse é o verso mais triste desse capítulo. Diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. A senhora White nos diz que quando ela parou para admirar aquela árvore, Satanás, a primeira pergunta que ele fez para ela, parecia que ele conseguia ler o pensamento dela. Parecia que ele sabia o que ela estava pensando. Ela estava lá: mas por que a gente não pode comer? Qual foi a primeira pergunta que ele fez? Disse Deus: vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? De repente, parecia, isso chamou a atenção dela. Queridos, essa é uma grande tática de Satanás. Porque nós sabemos o que é errado. Nós sabemos o que é pecado. Mas muitas vezes a gente para pensar: mas por que eu não posso fazer? Aí os meus alunos adolescentes, eles têm aquela frase comum: todo mundo faz. Por que
posso fazer? Cada vez que nós paramos para admirar o pecado, nós abrimos uma porta para Satanás. Cada vez que nós paramos para pensar assim, mas por que Deus disse não? Nós abrimos uma porta para que Satanás entre ali e não só nos deixe mal e destrua a nossa vida e acabe com tudo. Queridos, o momento que ela parou para pensar, eles tinham sido informados, eles sabiam o que estava acontecendo no universo, eles podiam ter dito não, mas ela parou e ficou admirando o pecado. Sabe, às vezes nós fazemos a mesma coisa. Será que o nosso fim vai ser diferente do que ele era? Queridos, nessa história, nessa mensagem, nesse relato tem um alerta. Não devemos parar para ficar admirando o pecado. E às vezes admirar o pecado, queridos, talvez nós pensamos assim, admirar o pecado na questão, cobiçar a esposa ou o esposo de outro. Às vezes nós imaginamos que admirar o pecado é isso. Não. Queridos, admirar o pecado é muito mais amplo. Quando nós sentamos diante da televisão e nós não a controlamos, ela nos controla, nós estamos admirando o pecado. Quando nós estamos diante da internet e nós não conseguimos dizer não a determinados sites, não falo só de pornografia, porque tem sites que não nos oferecem nada, a não ser roubar o nosso tempo. Fofoca dos famosos. Nós estamos admirando o pecado. E a gente pensa, não é pornografia? Tá tranquilo. Nós estamos admirando o pecado quando eu deixo aquele tempo que é precioso para estar com Deus. Ele não nos pede, queridos, que nós venhamos a ler a Bíblia o dia inteiro, estar na companhia dele, sim. Mas ele pede para a gente um momento no dia para ficar com ele. Quando eu deixo esse tempo de lado por coisas que não me levam a nada, estou admirando o pecado. Quando tem alguém, queridos, aqui na frente falando sobre Deus, sobre a Bíblia, e eu estou mexendo no meu celular, tirando foto na internet, no Facebook, eu estou admirando o pecado. Queridos, quando nós não temos reverência dentro da casa de Deus, nós estamos admirando o pecado. E a gente pensa que admirar o pecado é adultério. A gente pensa que admirar o pecado é acessar sites pornográficos. Nós não temos mais tempo, gente, de perder tempo. A gente precisa parar de ficar admirando o pecado. Pode acreditar. Satanás sabe qual é a nossa fraqueza. Ele sabe qual é a minha fraqueza. Ele sabe qual é a sua. E se por algum momento, embora ele não consiga ler o nosso pensamento, mas se em algum momento eu parar para admirar o pecado na minha fraqueza, é tudo que ele precisa. E ele não precisa uma hora. Ele não precisa de meia hora. Ele precisa às vezes de segundos. Queridos, 5 minutos fazendo o que é errado pode custar a nossa vida eterna. Você já vai pensar nisso? 2 minutos fazendo o que é errado pode custar o seu emprego. 1 minuto fazendo o que é errado pode custar o seu casamento. Lá na nossa igreja, lá na minha igreja, aí na igreja que os meus pais também vão, tem uma senhora e o marido dela, ele sofreu um grave acidente. E ele morreu nesse acidente. Ele estava de moto, só para você entender. Ele estava de moto e estava vindo um caminhão do lado dele. O caminhão ligou o pisca ou a seta, não sei como se chama aqui, para virar à esquerda. Quando ele viu que o caminhão ia virar, ele acelerou. Ele pensou que dava tempo, mas não deu. O caminhão virou, ele acertou em cheio no caminho e morreu no local. Porque por 5 segundos tomou a decisão
precisamos estar atentos, ligados. E depois que isso aconteceu, depois que tudo isso aconteceu, ela por um momento, queridos, ela ficou indecisa e insatisfeita. Ninguém tinha o terreno mais bonito do que eles. Ninguém tinha a casa mais bonita do que a deles. Ninguém tinha os corpos mais bonitos do que o deles. Por mais que hoje as pessoas façam, treinem na academia, tenham uma boa alimentação, mas eles saíram das mãos do Criador. Eles eram perfeitos. Ninguém tinha tudo quanto eles tinham. Salomão, sendo rico como foi, não pôde gozar de prazeres que Adão e Eva podiam gozar. A presença de Deus, face a face. E por um momento para Eva, tudo isso tornou-se pouco. Ela ficou insatisfeita. Ter tudo que ela tinha não era suficiente. Ela tinha que ser conhecedora do bem e do mal. Ela tinha que ter os olhos abertos. Ela tinha que ser como Deus. E aqui tem um grande paradoxo, até porque Satanás ofereceu para ela ser como Deus. Ela já era a imagem e semelhança de quem? De Deus. E ela ficou insatisfeita. E aquele fruto parecia que daria tudo de bom para ela. Queridos, vamos voltar lá no verso 7 do capítulo 3. Diz assim: então, vejam como esse verso é triste. Diz assim: então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Até aí está bom. Esse verso, queridos, é aquele verso que diz pra gente que a ficha caiu. A ficha caiu. Eles entenderam o que tinha acontecido. Sabe quando a gente faz alguma coisa errada e depois a gente pensa assim: o que foi que eu fui fazer? E agora? Esse verso diz pra gente quando Adão e Eva, quando caiu a ficha, quando eles entenderam. Queridos, Eva pegou o fruto. E quando ela pegou o fruto, ela não sentiu que ela ia morrer. Ela não sentiu o pecado. E ela pegou aquele fruto e ela mordeu aquele fruto. E ela comeu o fruto. E os Espíritos nos diz que inicialmente ela se sentiu bem. E parecia que ela estava agora num nível superior. E ela pegou daquele fruto e ela foi correndo até Adão e entregou para Adão o fruto. Quando ela foi chegando com o fruto nas mãos, Adão olhou para ela e falou: Eva, o que foi que você fez, Eva? Era o inimigo, Eva. Você comeu, era o inimigo, Eva. E ela começou a dizer: não, a serpente não fala. Ela estava falando. E a serpente disse que porque a gente come da árvore da vida, a gente não vai morrer. Come para te ver. E por um momento que duvidou do seu Criador. De novo, Satanás precisou só de um momento. Adão duvidou do seu Criador. E Adão pensou que talvez as palavras da serpente fossem verdadeiras. Que talvez a serpente tivesse razão. Que talvez. E ele esqueceu de que Deus poderia resolver essa situação. Queridos, ele duvidou de Deus. Olha só que triste que a gente vê agora. Depois de sua transgressão, Adão a princípio imaginou entrar numa nova e mais elevada existência, mas logo o pensamento de seu pecado o encheu de terror. O ar até então havia sido uma temperatura amena e uniforme, parecia agora regelá-los. O culposo par experimentava uma intuição de pecado. Sentia um terror pelo futuro, uma sensação de necessidade, uma nudez de alma. Continuando, diz assim: desapareceu o amor, a paz, o feliz contentamento que haviam gozado, e em seu lugar
veio uma sensação de carência que nunca tinham experimentado antes. Por um momento eu me coloco no lugar deles. Embora não tendo uma noção total, mas me coloco no lugar deles. Nós, seres humanos, já estamos acostumados a sentir vergonha. Porque para nós, por mais que seja ruim sentir vergonha, mas é comum a raça humana sentir vergonha. Mas Adão e Eva nunca tinham sentido vergonha. Eles nunca tinham sentido medo. Nunca. Nunca, nunca, nunca sentiram medo. Nunca. Imagina o quanto foi intenso a sensação do medo pela primeira vez. Imagina o quanto foi intenso a sensação de pecado pela primeira vez. Queridos, porque é exatamente isso que Satanás faz. Quando ele vai nos induzir a pecar, ele não conta toda a história. Ele fala só uma partezinha. Só uma partezinha. Para Eva ele falou assim, olha, os teus olhos vão ser abertos. Mas ele não falou, e junto vai vir desgraça, vai vir miséria, vai vir fome, vai vir... Ele não falou. A mesma coisa ele faz com a gente. Quando ele vai nos apresentar uma tentação, Satanás não diz assim, Satanás não conta pra gente, olha, faz aí, vai dar depois um problemão, vai destruir tua vida, mas faz. Ele não faz isso. Se ele fizesse isso, ninguém pecava. Mas ele fala assim, olha, primeiro, não dá nada, ninguém vai ficar sabendo. Se ninguém souber, tranquilo. Segundo, ele falou pra gente assim, tu é tão jovem, tu precisa curtir a vida, aproveitar a vida. Eu tenho uma familiar, uma pessoa muito querida, que ela esteve dentro da igreja, era uma cristã como nós, e um dia ela atendeu a essa vozinha que diz assim, tu é jovem, vai perder tua vida dentro de uma igreja, tu tem que curtir a vida, tu tem que aproveitar, tu tem que namorar bastante, tu tem que viver a tua vida. Só que ele não falou para ela que junto com isso ia haver um vazio tão grande. Ele não falou para ela que junto com isso ia haver um medo, um temor que ia acompanhar durante a noite tão grande. Gente, quando ele chega pra gente e nos oferece o pecado, ele não fala tudo. Mas quando a gente sofre a consequência, é terrível. Por isso nós precisamos ser espertos e fugir disso. Essa parte do livro Educação, eu achei ela impressionante, porque nunca eles tinham visto a morte. Nunca. E por um momento começou a acontecer isso, olha só. No tombar da flor, no cair da folha, Adão e sua companheira testemunhavam os primeiros sinais da decadência. Vinha-lhes à mente, de maneira vívida, o fato cruel de que todas as criaturas vivas deveriam morrer. Mesmo o ar que dependia da sua vida continha os germes da morte. Queridos, os animais começaram a morrer. As plantas começaram a murchar, as folhas começaram a cair, e eu fico imaginando Adão e Eva, ao longo dos anos, começaram a ver o próprio corpo envelhecendo. Isso deve ter sido triste demais. E sabe o que é mais triste? Agora no capítulo 3, lá no verso 15. Ou melhor, verso 19. Olha só o que diz lá no verso 19. Todos encontraram? 3,19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado. Olha só isso. Porque és pó, e ao pó te tornarás. Queridos, eles foram criados para ser eternos. Eternos. Viver para sempre. E agora eles ouvem da boca de Deus: você vai tornar o pó, porque você é o pó.
É o que o pecado fez. Satanás não falou isso para eles. Mas sabe o que eu fico impressionada quando eu leio essa história? Como Deus é maravilhoso. Como Deus, ele é incrível, ele é fantástico. Porque depois que eles pecaram, eles queriam ficar no jardim. Eles queriam muito ficar por lá. E a Escritura nos diz que eles suplicavam, eles pediam, eles disseram assim: nós nunca mais vamos cair no pecado, nunca mais. E o que eles ouviram foi: agora vocês não são mais fortes do que eram antes. O pecado deixou vocês mais fracos. Não dá para continuar aqui. Tem que sair. E eles se reuniam à porta do Éden para louvar a Deus, mas não podiam mais entrar lá. Mas